Após tornarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quando é este homem? Versículo 22. Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Provavelmente você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto, porque é um texto muito conhecido. E a expectativa do meu coração em Deus é que Ele chame a sua atenção, como Ele chamou a minha atenção, sobre essa experiência que Pedro teve com Jesus. A primeira questão é o próprio verbo amor aqui no grego. Jesus estava perguntando se Pedro amava com amor ágape. No original, esse ágape quer dizer um amor sacrificial. E nas três respostas de Pedro, ele responde com o filéu, que seria o amor fraterno, o amor de um amigo. Cremos até que a frustração de Pedro na terceira vez que Jesus repete, refere-se a isso também. Eu não estou nesse nível sacrificial ainda. Porque Jesus pergunta 3 vezes, não era que Pedro não estivesse entendendo. Jesus nos ajuda a extrair de nós algo mais profundo do que a gente consegue ver na superfície. Porque Ele vê o todo. E nós, só aquilo que Ele nos permite ver. Amém? Mas é muito comum que a gente se frustre com aquilo que Ele nos permite ver sobre nós. Porque no geral, especialmente aqui no contexto de Pedro, um sanguíneo, a gente tem convicções muito baseadas na nossa superfície. Como assim, Elaine? Elas serão provadas pelas situações. Quando a gente fala para Jesus que a gente o ama, isso pode soar muito bonito. E na prática, nem sempre é assim. Elaine, na prática você está dizendo que eu não amo Jesus? Não. Na prática a gente percebe que é mais difícil sustentar esse amor, que a gente diz sinceramente sentir. Essa conversa aconteceu depois de Pedro haver negado Jesus. Ele estava frustrado, ele já tinha tido, poucos dias antes, uma experiência com a sua natureza, aparentemente empolgada, de algo que ele afirmou que não faria, e ele fez. E Jesus havia dito que ele faria. Então Pedro certamente estava ainda desapontado consigo mesmo, sobre a sua fé, e sobre aquilo que ele deveria sustentar diante de Deus. A questão é que quando Jesus responde a Pedro, diante do amor que Pedro sustenta ter diante dele, ele não recebe para si esse amor de forma direta. Ele coloca não é uma condição, mas ele coloca um caminho para que esse amor chegue ao Senhor. E aí ele diz, na primeira pergunta: cuide dos meus cordeiros. A Bíblia vai se referir a nós muitas vezes como ovelhas, e Jesus aqui destacou o cordeiro. Pensando no animal propriamente dito, o cordeiro é a versão jovem e imatura da ovelha. Ele é considerado
um filhote, pelo menos até 1 ano. A sua versão mais imatura, a ovelha adulta, é a partir de 1 ano. Só que na segunda e na terceira vez que Jesus pergunta, ele responde: apacente as minhas ovelhas. Jesus não estava sendo só didático com Pedro. Existe um pouco mais nessas 2 respostas, que são diferentes da primeira. Jesus espera que a gente tenha sensibilidade para perceber qual é o nível de maturidade das pessoas que ele nos confia a conviver. Porque na resposta dele a Pedro, elas não estarão no mesmo nível de maturidade. O cordeiro, amém? O cordeiro, ele ainda é mais imaturo. E ele precisa de cuidados. A ovelha, Jesus dá uma diretriz muito mais específica: apacentar, pastorear. Quando a gente pensa em cuidar de pessoas, muitos de nós ainda pensam muito numa dinâmica dentro da igreja, numa estrutura. O que eu tenho que fazer, Elaine? Qual é o ministério que eu tenho que fazer parte? Isso aqui precisa ser uma evidência daquilo que você já é lá na sua casa. Porque o primeiro ministério que ele nos deu é a nossa família. E muitos de nós já ouvimos testemunhos aqui de quando uma criancinha na mesa fala algo que confronta a família. E aí, quando essa criança crescer, ela vai ouvir aquela historinha: ó, uma vez você falou isso, e todo mundo ficou pensando, todo mundo ficou refletindo. E aí a gente vai entendendo que o Senhor já nos comissionava coisas específicas, mesmo quando a gente não tinha entendimento, não é? Você olha para os seus filhos, para os sobrinhos, para as pessoas que fazem parte da sua família ainda muito pequenas, e você vê nelas uma personalidade única. Única. E o que a gente consegue extrair dessa personalidade? Alguns são mais introvertidos, outros são mais expansivos, alguns são mais amorosos, outros são mais arredios, e cada um à sua forma adorará a Deus daquele jeitinho ali. Cabe a nós sensibilidade e muita sabedoria para lidar. Por que eu destaco muita sabedoria? Porque nós temos uma tendência a querer encaixar dentro daquele molde que a gente considera correto. Normalmente é o nosso molde, né? Só que o Senhor tem uma maneira única de usar cada um de nós. E isso começará desde muito cedo. Quando eu entendo a família que o Senhor me inseriu, a história que Ele me inseriu e quais as funções que Ele me atribuiu, tudo faz muito mais sentido. E eu queria te convidar a fazer esse exercício nessa noite. Quem é você na sua família? Quem são as ovelhas ou os cordeiros que o Senhor convidou no seu contexto? Talvez você diga: Elaine, eu nunca fiz nada na igreja. Mas certamente você faz muitas coisas para muitas pessoas todos os dias, querendo ou não. Se você é dona de casa, você serve a sua família, você cuida do lar. Se você é pedreiro, padeiro, motorista, juiz, advogado, professor, não importa onde você trabalha, você lida com pessoas. Se você trabalha num pet shop, você lida com os donos dos cães, dos animais. Você lida com pessoas. Você serve pessoas. E Deus confiou a você uma forma única de tratar essas pessoas. E aí nós pensamos assim: qual é a qualidade do cuidado que eu dou a essas pessoas? Elaine, você está dizendo que eu exerço meu ministério lá onde eu trabalho? Exatamente. Lá na sua casa? Exatamente. E aí não importa onde você está congregando, se você está congregando, há quanto tempo você está congregando. Porque não é isso que vai carimbar você como cristão diante de Deus. O que fazemos aqui precisa ser um reflexo do que já fazemos lá. Agora, é sempre assim? Sim ou não? Talvez uma das coisas mais complicadas no ambiente espiritual da igreja é as pessoas tentarem mostrar algo que elas não são lá fora. Só que a nossa construção é lá fora. Por quê? Porque a gente se encontra aqui muito pouco. Mesmo que a gente se encontre aqui toda semana. É pouco. E por que é tão difícil exercer o nosso ministério na nossa casa? Porque lá a gente está todo dia. Lá a gente acorda com dor de cabeça, lá a gente acorda triste, lá a gente acorda de mau humor, lá a gente acorda que parece que a fé está zerada. Só comigo que acontece? Não, né? Não é? Lá a gente acorda inteiro, sem filtro, sem maquiagem, sem nenhuma elaboração. Lá nós somos quem somos na nossa essência. Só que essa essência vem para cá. Mesmo que você arrume muito bem por fora.
E eu não estou reclamando da arrumação, vocês estão lindos, fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Mas essa essência vem para cá. Essa essência vai com você para o seu trabalho. Essa essência constrói seu casamento. Essa essência educa seus filhos. E aí não adianta você explicar para o seu filho como é que ele tem que se comportar na salinha. Porque ele traz a casa dele junto com ele para a salinha. Inevitavelmente. Assim como você traz a sua fé para cá, do jeitinho que você se relaciona com Deus, da maneira como você reage à autoridade do Senhor, da maneira como você entende a soberania do Pai. Tudo isso, a gente carrega tudo, não tem como eu desassociar, sabe? Não tem como eu deixar em casa. As mulheres vão entender, quando a gente troca de bolsa, e aí tem sempre aquela frase, eu tinha isso na bolsa, mas eu troquei de bolsa, não é assim? E deixei na outra bolsa. Na vida não tem como deixar na outra bolsa. Tudo que está na sua vida está com você onde você estiver. Qual é a diferença? Algumas coisas parece que a gente consegue esconder por mais tempo. Ou guardar no fundo falso, que algumas bolsas também têm. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar a expor as nossas raízes. Não para os outros, para Ele. Ele já conhece, mas Ele vai te ajudar a vê-las. Amém? Isso vai nos ajudar bastante nessa noite. Quando Jesus comissiona Pedro, quando Jesus dá isso como missão, Ele coloca diante de Pedro algo para ser feito e vivido para que esse amor seja representado, que é cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, cuidar dos cordeiros. Vocês estão muito sérios, né? Jesus precisava que Pedro entendesse que o amor que ele estava se referindo para ser entregue ao Senhor passaria por pessoas. Não foi isso que ele respondeu para Pedro? Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Ele não falou, então, jejue 3 vezes por semana. Então, ore de manhã, de tarde, de noite. Então, oferte generosamente. Elaine, essas não são expressões do meu amor? São. Obviamente que são. Você não vai conseguir sustentar isso diante de Deus se você não amá-lo. Mas, Jesus priorizou as pessoas. Então, imagina. É como se eu tivesse que entregar água a alguém, que para mim é precioso, olhando para ele. E não olhando para a pessoa. E se eu entrego algo a alguém, em nome de Jesus, pega. Se eu entrego algo a alguém olhando para ele, eu não fico restrita à reação dele. Porque ele nem se mostrou tão empolgado, eu estou pagando ainda esse negócio. Ele nem se mostrou tão grato pelo valor do que eu entreguei. É verdade esse bilhete. Ele nem se mostrou tão grato pelo valor do que eu entreguei. Mas se eu fito os meus olhos em Deus, não é a reação dele que determina a minha obediência. Como o Senhor mesmo diz, que bom, temos um amém, glória a Deus. Se eu estou com os olhos fitos no lugar certo, a quem o meu amor está sendo entregue, a reação do meu irmão não deveria influenciar. Mas ele não foi grato por mim, eu pego de volta. É isso que a gente faria. Mas o Senhor mandou eu entregar algo de muito valor a alguém. Meu tempo, a minha atenção, a minha intercessão, a minha oferta, como o pastor falou. Você já ofertou na vida de alguém alguma coisa? Dinheiro mesmo? Já? Cadê, irmãos? Amém. Foi simples assim? Foi muito legal? Foi muito confortável? Foi? Foi? Vocês são muito crentes, hein? Queridos, prestem bem atenção. Quando eu entrego algo de valor para alguém, em obediência ao Senhor, eu preciso me lembrar que a recompensa vem do Senhor, mas a reação da pessoa me afeta? Sim ou não? Mas o Senhor falou que para que eu amasse, eu tinha que cuidar das pessoas. E esse cuidado demanda entrega. Não tem como você cuidar de alguém sem entregar. Alguém cuida lá da sua casa, ela entrega o seu tempo. Ela entrega aquele tempero para fazer uma boa comida. Ela entrega a disposição para ir ao mercado, para fazer as compras, para pagar, para arrumar. Você sente aquele cheirinho bom quando a casa está limpa. É uma entrega, não é uma entrega? E eu estou falando de algo muito simples, algo do nosso cotidiano. Quando essa entrega não é vista sob a ótica certa, eu não consigo mais fazê-la, porque o meu ajuste de expectativa foi afetado.
E daí, Elaine? E daí que eu sou responsável por isso? Com muito carinho e respeito, cutuca seu irmão aí, por favor. Fala para ele assim: eu estou tentando amar Jesus. Mas, por favor, não me atrapalha não. Fala para ele. Vamos, de novo. Eu estou tentando amar Jesus. Mas, por favor, não me atrapalha não. Você entendeu bem o que eu acabei de falar? Pode parecer engraçado, mas é a parte mais séria da mensagem. Quem me conhece de perto sabe que eu só falo coisa séria. E não quer dizer que, por ser engraçado, não é sério. É profundamente sério. Se o meu amor ao Senhor é entregue via pessoas, o meu relacionamento com essas pessoas vai se tornar um reflexo da minha capacidade de amar o Senhor. O sangue de Jesus tem poder? Vocês estão bem, né? Eu em todo o meu coração, espero que vocês compreendam a profundidade disso. Por quê? Porque eu não vou abrir aqui um espaço para você dizer, então é por isso, Elaine, que eu não consigo amar muito o Senhor. Porque sabe o que aconteceu no Carnaval de 72? Não é para isso. É para que você se responsabilize. E aí eu queria usar um termo. Você leu aonde? Está na minha cabeça. Vou compartilhar com você generosamente. Não li em lugar nenhum. Fique em paz. Responsabilidade espiritual. Não afetar a entrega do meu irmão a Deus pelo meu comportamento. Porque passa por mim. Não é porque o meu irmão quer muito fazer para mim. É porque foi o Senhor que colocou como condição. Então, tudo que estamos fazendo aqui, estamos fazendo para Ele, amém? Só que estamos fazendo entre nós, amém? Então, se eu passasse o microfone ali para o pessoal que nos serve tão bem na recepção, talvez alguém nos diga assim, Elaine, eu tenho um problema de esporão. Meus pés doem. Mas eu passo o culto todo aqui em pé, porque eu estou servindo ao Senhor. Elaine, eu tenho alergia desinfetante, eu tenho rinite alérgica. Mas eu limpo o banheiro com muito amor, porque eu li lá em Colossenses 3:23, que tudo quanto fizer, faça como o Senhor. Faça como para o Senhor. Então, todas as vezes que eu estou ali, eu vou limpando e espirrando, limpando e espirrando, limpando e espirrando. Porque eu não vou deixar de fazer isso para o Senhor. Elaine, eu estou fazendo dieta, eu não como trigo, mas eu amo pão. E eu estou aqui todo café da manhã ajudando a cortar o pão para os irmãos. O pão chega quentinho. E eu estou aqui cortando o pão do café, resistindo bravamente, porque eu não vou comer, aquilo faz mal, ou eu estou em jejum. Querido, toda entrega é ao Senhor, mas ela passa por nós. Porque o Senhor não vai usar o banheiro. Porque o Senhor não vai entornar um copo d'água e vai precisar que alguém traga um paninho limpo para limpar. Pense sobre isso, como é importante. Porque o Senhor não se importa com a qualidade do som que está saindo desse microfone aqui. Mas tem toda uma equipe que se responsabiliza para que isso funcione. Porque Deus não usa o nosso Wi-Fi. Mas existe toda uma equipe que se responsabiliza pela transmissão disso. Disso foi péssimo, vocês entenderam, né? Do culto. Deus não vai lá assistir a live depois. Deixa eu assistir porque eu perdi um pedaço do culto. Olha que legal. Isso tudo é feito para Ele ao vivo. E por que a gente se preocupa em perpetuar e multiplicar? Para que isso alcance mais pessoas. Se você, como eu, gosta de assistir algumas pessoas específicas, você vai ver e fala, meu Deus, essa mensagem tem 5 anos. Glória a Deus que ela está disponível aqui para eu assistir. Não é para Deus assistir. Então, se tudo que eu faço, Elaine, eu faço para o Senhor, e no meio do caminho o meu irmão pode atrapalhar o processo, como é que eu faço? Não seja o irmão que atrapalhe o processo. Porque nós não temos noção do sacrifício que as pessoas fazem para entregar algo ao Senhor. Jesus continua o texto e fala para Pedro que quando ele era menino, ele podia ser arrumado e levado para qualquer lugar. Mas haveria o dia que ele seria levado para um lugar que ele não queria. E a história nos conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado na mesma posição que o Senhor. Sabe o que eu entendo? É que nesse momento Pedro entendia que o amor dele ainda não era sacrificial, mas Jesus sabia que se tornaria. Porque no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. Posso te dar uma ótima notícia? Jesus não vê você só hoje. Ele sabe quem você será nele. Isso precisa guardar o seu coração da avaliação humana.
Porque a avaliação humana diria, olha, tira Pedro, porque você viu que coisa feia que Pedro fez quando chegaram para prender Jesus? Você viu quando Pedro falou, não, o Senhor não será preso? Jesus repreendeu Pedro como o próprio diabo. A relação de Jesus e Pedro era meio difícil, né? Por quê? Porque ele era uma bênção. Igual a gente, assim, uma bênção. E se Pedro dependesse das avaliações humanas para estar ao lado de Jesus, quem teria dito, tira Pedro? Jesus, Pedro não tem nada a ver com o que o Senhor vai fazer, não. Tira Pedro. Pedro não combina, Pedro não orla na foto. Jesus, Pedro não tem nada a ver. Ah, querido, Jesus veio para cuidar de 12. A gente quer cuidar de uma multidão e não dá conta do pai, da mãe, do filho. A quantidade está em nós, porque nele sempre houve qualidade. A dinâmica da quantidade está em nós, nele sempre houve qualidade. Olha quem Jesus foi. Imagina Jesus colocando isso como uma condição, pastor, lá no céu, antes de descer. Vamos fazer um contrato? Por quem eu sou e pelo que eu vou fazer, vamos fazer isso de uma maneira assim, um mega evento, tá? Para valer a pena. Tem que ser uma catedral. Menos de 12 milhões de pessoas, não, porque eu tenho que reproduzir isso o máximo possível. Ele veio para cuidar de 12. 12. Isso precisa constranger o seu coração com a qualidade daquilo que Deus te entregou. Não há pouco diante dele. A inteireza de coração diante dele. E aí nós temos caminhado sobre uma palavra de zelo. Isso é uma medida totalmente individual. Porque o que para mim pode ser muito trivial, para você pode ser um grande desafio. Ou vice-versa. Se o pastor me incumbir de mexer naquilo ali, vai queimar tudo. Porque eu olho para aquele monte de botão, não tenho nenhuma compreensão. Nenhuma. E o que guarda o meu coração, não existe meta no meu coração de sentar naquela mesa ali, nenhuma hipótese. Eu amo a vida do Bruno. É isso. Isso é compreensão. Agora, aquilo que ele me deu para fazer, eu não posso esperar que o Bruno faça. E aí nós criamos métricas comparativas, e Pedro também fez isso. Depois que Jesus deu essa sentença docinha para ele, deixou claro que ele ainda não estava no nível do amor sacrificial, ele estava arrasado, já estava arrasado de ter negado. E aí ele ainda termina dizendo, então Pedro, com relação à morte que vai glorificar meu nome, você também não vai curtir, mas vai chegar esse dia, meu filho. E aí Pedro, como um ótimo sanguíneo, fala assim, mas e João? O que vai acontecer com ele, Jesus? Você já olhou para o lado e falou, Deus, mas e fulano? Vai ficar assim de folga, de férias, de boa? Nem parece que é tão legal assim. Como nós nos perdemos na comparação. E Jesus dá um fora com excelência em Pedro. Só lê o texto. Ele fala dele, cuido eu, meu filho. Fica tranquilo, você me segue. Lê o texto. Você me segue. Fica aqui, Pedro, aqui, ó. Só nós dois. A gente não deve se perder comparando a maneira como Deus trata com cada um dos nossos irmãos. A gente não deve se perder comparando a maneira como Deus trata cada um de nossos irmãos. Sabe por quê? Porque Ele nos deu capacidade de suportar diferente. E para o que nós produziremos para Ele, e eu estou usando produzir de forma intencional, na dinâmica de fruto, todo o processo terá um resultado específico. Fica tranquilo, Deus não se perde no nosso cronograma de vida. Tudo depois vai fazer mais sentido. Como um quebra-cabeça que você olha e vê as pedras todas tortas e estranhas, e as pedras de maneira individual parecem não fazer nenhum sentido, não é? Quem gosta de quebra-cabeça aqui além de mim? Você pega uma peça e fala, isso aqui não faz sentido nenhum. E se você, como eu, já começou a montar um grande quebra-cabeça, você pensou duas coisas, ou tem peça sobrando, ou tem peça faltando. E quando você acaba de montar, inacreditável, você vai tirar uma foto, você fala, acredita que não tinha nenhuma peça sobrando, nenhuma peça faltando? Agora, traga isso para a sua história. Para coisas que você já viveu e que talvez pareçam ser desconexas. Ah, o Espírito Santo tem uma cola que faz todo sentido. O problema é que a gente fica do nosso jeito tentando encaixar. E do nosso jeito. Por que a gente não encaixa, Elaine? Porque a gente não tem a foto original, a gente não tem a matriz. O quebra-cabeça não vem com uma foto para você reproduzir? Deus é muito legal, né? Ele não compartilha o drive, não mostra a matriz. Então essa cola vai ser o quê? A confiança de que todo o processo vai gerar um resultado nele.
Amém? Vou provar isso para você na Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda correção no presente não parece ser de gozo, não parece ser de alegria, mas o seu fim produzirá um fruto pacífico nos exercitados por ela. Exercitados. A aprovação é um exercício que vai gerar um resultado. Ele chama de fruto pacífico de justiça. Mas ele já começa o texto dizendo que no momento ela não parece ser nada interessante, não parece ser alegre, não parece produzir gozo, não parece ser boa. Deus tem a matriz do nosso quebra-cabeça. Isso depende de confiança. Mas quando a gente fala do amor a Ele, os estágios para esse amor também estão com Ele. Então eu não sei quanto a você, mas talvez se você olhar para a sua caminhada cristã 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, você lembre de pensamentos em você que você se envergonha de ter tido. Sobre o serviço, sobre doar, sobre cooperar, sobre interceder, sobre compreender, sobre amar pessoas. E aí você olha e fala, meu Deus, Deus estava tentando me ensinar algo com essa situação e eu estava bravo. Não falei para ninguém, mas eu estava bravo. Dentro de mim, se eu pudesse ter feito alguma coisa, eu tinha me retirado, ou eu tinha retirado a pessoa, recortado, exportado. De tempo em tempo, o Senhor vai nos permitindo perceber o que nós já caminhamos com Ele. Agora, como que Ele vai fazer isso, Elaine? Se eu olhar para mim e não para o outro. Porque se eu olhar para o outro, eu vou ver, nossa, mas ainda faz isso. Ainda pensa assim. E aí eu estou perdendo tempo, sabe por quê? Porque a métrica do amor é aqui, ó, eu e ele. Eu não posso medir o amor do outro. E eu preciso não atrapalhar esse amor. Ficou claro que eu posso atrapalhar com as minhas ações? Sim ou não? Agora veja, Deus deu uma medida para cada um. E aí quando eu falo de ações, cada um de nós aqui faz algo, aqui ou fora. Então nós temos níveis de responsabilidade diferentes. Um erro nosso impacta de maneira diferente. Ao regozijo do irmão. Um erro nosso, você tinha que estar assim, feliz assim com a mensagem, igual o Zaio. Um erro nosso vai impactar de forma diferente. E aí eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Porque eu não tenho noção do tempo de caminhada que as pessoas têm, querido. Eu não tenho noção de como alguém começou e quais foram as primeiras entregas que essa pessoa fez ao Senhor. Muitos de nós, depois das primeiras entregas sinceras, que passaram por um crivo humano cruel, paralisamos. E aí posso te dizer, o crivo humano não é parâmetro divino. O crivo humano não é parâmetro divino. Veja como é desafiador. Um líder precisa motivar as pessoas que com ele são subordinadas. Isso não faz dele o próprio Deus, de forma alguma. Contudo, ele precisa motivar sem ferir, sabendo que ele pode errar. Porque ele está lidando com pessoas diferentes. Mas ele está motivando porque ele também está tentando amar ao Senhor. E ele entendeu que Deus o colocou ali, naquela condição, para fazer algo maior. E aí a gente acaba tendo olhos maiores para as pessoas que ocupam mais espaço. Mas elas são as que mais precisam da nossa intercessão. Porque agora elas estão lidando com muito mais. Vamos pensar no trânsito? A responsabilidade que uma pessoa que está pilotando uma bis, se ela errar, é uma. Significativa. Se ela está pilotando um carro de passeio de 4 portas, se ela está pilotando uma van, e se ela está pilotando uma carreta bitrem, é outro patamar. Então eu lembro de uma vez estar dirigindo com um amigo no meu grande Celta, 2 portas na Dutra, empolgadamente no Rio, e vinha uma carreta bitrem, e eu animadamente entrei na frente da carreta. Só que o amigo era mecânico diesel, de carretas assim. Acho que se ele pudesse ter me crucificado ali, ele teria feito isso. A reação dele foi tão importante. Ele olhou para mim e falou assim, você tem noção que essa carreta não para como o seu Celta? E se ele pisar no freio, ela não vai parar na velocidade que você para? Nunca mais faça isso. Querido, eu doutora, ele mecânico. Mas eu cometi um erro. E eu nunca esqueci. Porque eu nunca pensei qual é o esforço que uma carreta faz para parar. Deus nos fez peritos em áreas diferentes. Amém? Também no reino. E aí, na hora de exortar,
a gente precisa fazer isso em amor. Porque o que aos seus olhos grita, aos olhos do outro passou batido. Todos nós fazemos um investimento para servir. Eu fiz menção aqui do microfone. Então, quem serve no louvor com instrumento, tem os seus instrumentos pessoais, tem o curso, tem a dedicação, tem as aulas. Quem serve no ensino com a palavra, investe em Bíblias, investe em livros, tem amor e prazer nisso. Talvez seja escandaloso se eu perguntar para alguém que você não tem uma Bíblia de estudo. E aí alguém vai dizer, você nunca comprou um violão? Eu vou dizer, não, que eu não saberia usar. O investimento que nós fazemos de forma individual também aponta para aquilo que o Senhor nos levará a servir. Porque Ele vai depositando em nós fome. E posso te falar, até no reino, a sua fome não é aleatória. A fome e o desejo que Deus gerou em você aponta para o lugar que Ele deseja que você sirva. Porque é algo maior do que você, não é? Eu fiz menção ali sobre o instrumento, eu não sei nem o nome daquele aparelho ali que controla tudo que está acontecendo aqui. A fome que Deus gera em nós aponta para aquilo que nós vamos servir. Então, quando eu cuido da maneira como eu amo ao Senhor, eu também preciso cuidar da maneira como as outras pessoas que passam pela minha vida estão amando o Senhor. Então, se o nosso pastor aqui fosse o motorista do bitrem, não entra com a sua bis na frente, querido, em nome de Jesus. Vai atrapalhar. No trânsito fica fácil de entender, não fica? Fica ou não fica? O nível de responsabilidade é maior. E caminha junto, quanto maior o privilégio, muito maior a responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar de forma espiritual pela caminhada do meu irmão. Porque se eu pudesse passar esse microfone e perguntar se em algum momento você já foi ferido em algum lugar, no âmbito cristão, talvez as histórias seriam tenebrosas. A gente ia terminar o culto chorando. E a gente até pode terminar o culto chorando, desde que seja entregando tudo isso ao Senhor, que é o lugar certo. Porque isso não pode te paralisar de continuar frutificando para Ele. Isso não pode, um crivo humano não deve interromper a sua entrega ao Senhor. Agora, deixa eu falar mais uma coisa importante sobre o crivo humano. Todos nós já temos um adversário da nossa alma. A gente não precisa fazer estágio nesse negócio. A gente precisa se proteger e não se atacar. A igreja não pode ser um campo de batalha interno. A nossa batalha está lá fora e não é contra as pessoas. Inclusive, a Bíblia diz que a nossa luta é contra quem? Não é contra quem? Nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, a gente precisa se posicionar de maneira que o exército não se ataque. Quando eu digo que nós somos corresponsáveis pelo amor que alguém está entregando ao Senhor, mas passa pela minha vida, eu preciso guardar o meu coração de me expressar humanamente sempre que eu achar que tem algo errado. Porque sempre haverá os meus olhos. E aí existem coisas totalmente naturais que não tem nada a ver com o espiritual, mas se torna. Quem aqui é naturalmente exigente? Eu sou. Quem gosta de fazer as coisas muito bem feitas? Quem usa aquela frase muito legal? Se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Sabe qual é o problema? Nunca está bem feito o suficiente para nós. Quando fazemos. Quando o outro faz, então? O que você está dizendo, Elaine? Que as nossas características pessoais precisam ser administradas na dinâmica do corpo. Porque se eu pego um exigente e coloco para servir com o inseguro, ele vai acabar com o inseguro. Porque o inseguro já não está conseguindo ficar em pé sem tremer. E o exigente tem a angulação perfeita da coluna, pronto, ele não vai conseguir. Eu preciso preservar o serviço do meu irmão ao Senhor. Por quê, Elaine? Porque eu respondo diante do Senhor. Sabe quando alguém está quase desistindo da caminhada cristã e eu vou lá e faço mais uma crítica? Nós não sabemos o nível de sacrifício que cada um aqui tem diante do Senhor, querido. Nós não sabemos dos limites que às vezes já ultrapassamos. E aí eu preciso te mostrar um texto na palavra, em Provérbios. Vamos lá, por favor? Provérbios capítulo 18, versículos 19, 20 e 21. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Versículo 20.
Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E o versículo que mais me apavora em toda a Bíblia: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ouça. A Bíblia está comparando o que a gente fala com sementes, amém? Amém? E essas sementes, elas vão frutificar, concorda comigo? Toda semente fala da sua árvore. Só que toda semente carrega o DNA da planta toda. A semente, ela é incrível. A semente carrega o embrião daquela planta, carrega o DNA daquela planta. E ela vai ter vários antinutrientes para que isso seja protegido. A semente não pode se perder em qualquer lugar. Só que a Bíblia está fazendo menção a sementes que podem gerar vida e sementes que podem gerar morte. E essas sementes virão de onde? Da minha? Da minha? Você fala de maneira voluntária? Sim? Ninguém aqui tem um espasmo e começa a falar sem conseguir, né? Não. Nossa fala é voluntária. Fica um pouco mais sério quando a gente entende. Se o que eu digo são sementes, e essas sementes falam da minha essência, essas sementes apontam para um fruto, essas sementes vão gerar fruto, e eu vou me fartar desse fruto, o que eu falo, fala das minhas raízes. Porque a raiz nutre a planta frutifica, e ela gera semente. Se eu pego uma manga, como a manga, uso aquela semente para plantar, daqui a um tempo eu tenho um pé de manga, não é? Eu tenho uma mangueira. E quando essa mangueira frutificar, vai gerar uma manga só? Não. E vai gerar manga uma vez só? Não. É a Bíblia que falou de semente, não é porque eu sou professora de biologia. Ela disse que nós vamos nos fartar. Então ouça. Se você já comeu sementes que geram morte, não adianta você amaldiçoar a semente. Não adianta você pegar aquela fruta e jogar com raiva lá do outro lado da rua, porque nós estamos falando de raízes. Nossas palavras apontam para as nossas raízes. E as nossas raízes são responsabilidade nossa. Não respondo pelas raízes do Bruno. Mas o que ele fala sobre mim me afeta. Muitos de nós aqui podemos já ter sido envenenados por sementes de morte. Dentro do reino. Em qualquer outra igreja, eu não estou falando da Vinde. Se você está aqui é porque você tem um mínimo de compreensão do que é o reino, do que é o evangelho, do que é uma igreja. Provavelmente essa não é a primeira vez que você entra numa igreja, mesmo que você esteja entrando pela primeira vez nessa igreja. Por onde a gente passa, a gente carrega a nossa raiz. E o que eu entrego para o outro fala do que existe em mim e está oculto, porque as raízes estão abaixo do solo. Só que os frutos denunciam a raiz. E a semente é uma evidência do fruto. E nenhuma semente fala contra a raiz da planta. Você não vai ver uma mangueira dando um abacaxi. Inclusive, você não vai ver uma mangueira se esforçando para dar manga. Porque os frutos são naturais. Por isso que eu falei que eu não sei nem o nome do negócio ali, não tenho intenção de fazer carreira na mídia, porque eu não entendo nada daquilo. E eu não preciso achar que, na verdade, quem fica ali acaba sendo mais visto, quem sabe eu ficaria bem ali. Não. Aquilo não fala das minhas raízes. Mas esse culto é muito melhor com o que está acontecendo ali, está sendo produzido ali. Amém? Aquilo tem o seu valor. E aquilo também é um ato de amor ao Senhor. Sabe por quê? Porque passa por todos nós. Então, todo mundo da mídia que está fazendo algo aqui, todo mundo que está em pé, todo mundo que está no berçário, todo mundo que está na salinha das crianças e não está ouvindo a mensagem, está fazendo algo ao Senhor, cuidando dos seus filhos. Estão amando ao Senhor através dos seus filhos. Ajude essas pessoas a não deixarem de fazer isso. Não trate como se fosse obrigação, por favor, porque não é. O amor não é obrigação, ele é voluntário. Não é voluntário? Se a oferta é voluntária, imagine o amor.
Então imagina, quando eu faço algo para alguém que a pessoa não espera, eu gero surpresa. Se eu fizer pela uma segunda vez, eu gero uma expectativa. Em alguns casos, se eu fizer pela terceira vez, eu gero obrigação. E não é. O serviço é algo voluntário ao Senhor. E eu preciso, querido, ter zelo pelo que cada um entrega ao Senhor. Sabe por quê? Senão isso afeta a minha entrega. Se eu me firo aqui, com qualquer pessoa aqui, eu não sou mais capaz de subir aqui para entregar uma mensagem. Porque eu vou dizer, pastor João, não dá não. Sabe por quê? Eu fico olhando e lembrando do que eu passei, do que a pessoa falou. Eu me machuquei. E eu poderia ser alguém aqui que dispensa coisas vindas do céu para o Senhor. Não porque a Elaine é legal, em nenhum momento nem sou legal. Mas Ele, por infinita misericórdia, usa a molinha de Cristo. Mas se eu me ferir na dinâmica da entrega, eu não consigo mais fazer isso. Se uma pessoa que serve na recepção com dor nos pés, se ferir naquela dinâmica, ela não consegue mais fazer, mas ela estava fazendo para o Senhor. Eu preciso que o seu coração compreenda isso. A sua entrega ao Senhor precisa ser inteira, mas a sua responsabilidade pela entrega do outro, que passa por você, também precisa ser inteira. Então nós aqui hoje ocupamos os dois lugares. Ouça, eu tenho pastores que me pastoreiam, e eu não cheguei aqui como uma ovelha docinha, né? Nem simpática, nem um pouco. Que bom que ele não desistiu do pastoreio. Aleluia! Senão fica feio, né? Cheguei aqui com todos os meus espinhos expostos, glória a Deus. Aleluia! Mecanismo de defesa nível master. E eu ainda lembro a primeira vez que eu fui voluntariamente dar um abraço no pastor e ele percebeu que eu dei um abraço sincero, sem as minhas armaduras, porque Deus me convenceu que quem tem um pai não precisa de armadura própria. Ah, eu tinha uma armadura tão bonitinha. Eu tinha uma armadura produzida com tanta frustração, querido. Eu tinha uma armadura com tantos argumentos, ela tinha vários detalhes, ela tinha datas, ela tinha pessoas, eu não sabia. Foi Deus quem me mostrou. Ele falou, minha filha, se eu sou o seu pai, você não precisa se proteger. Porque aquele que habita a sombra do esconderijo do Onipotente descansará. Então, se eu tenho uma sombra de um esconderijo, de alguém que é onipotente, o que eu vou fazer com a minha armadura? E eu fiz muitas vezes essa oração, Deus, eu entrego a minha armadura ao Senhor, porque eu não preciso dela. Eu preciso que você entenda que todos nós temos uma história. E essa história esbarra, sabe por quê? Porque ela não está finalizada. Eu entreguei a minha armadura, quer dizer que agora eu sou uma ovelha incrível? Não. Tadinho do meu pastor. Tem várias coisas. Mas são etapas. Amém? Nós vamos crescendo juntos. Tem uma plaquinha lá fora que atrapalha um pouco. Até que Cristo seja tudo em todos. Você fala, não, mas é muito, né? Tudo em todos. Ai, Jesus, ajuda a gente. Tudo em todos é processual. E não vai durar o tempo do culto. Sabia? Não acaba em 2024, não acaba em fevereiro. Tudo em todos. Então ajuda. Faz a sua parte, tudo em todos. Você consegue motivar o seu irmão a fazer mais para o Senhor? Porque você recebe a entrega dele ao Senhor que passa pela sua vida? Entenda isso. Todas as vezes que o pastor insistiu em me amar, ele me ajudou a entregar uma armadura que não foi ele que produziu. Todas as vezes que ele me ajudou a entregar uma armadura, não foi ele que produziu, mas ele era uma figura, ele é uma figura masculina de autoridade. Eu tinha 3.000 problemas com esse negócio, 3.000. E vocês chegam aqui também assim, umas tretinhas internas. E o Espírito Santo vai ajudando a arrumar. Então não faz do outro um alvo. Como é que uma pessoa que eu não conheço pode ser um alvo, querido? Tem algum motivo nisso. Investiga. Usa a sua curiosidade diante do Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Por que eu não consigo me relacionar com essa pessoa? Por que eu corro dessa figura aqui? Já conversou com a pastora Raquel? Ela é doce. E aí ela fala assim, eu não fui sempre assim. Né, pastor? Eu não fui sempre assim. Eu já passei muitas horas lá ouvindo a pastora Raquel.
porque eu precisava. Não que eu não precise mais, pastor. Eu estou falando de etapas. Ela não conhecia a minha história, mas a mansidão dela me aquietou. O que tem na sua vida que pode aquietar alguém? Sempre tem alguma coisa. Não se sinta inútil no reino. Agora também não se sinta estrela. Por favor, nós temos um rei só, amém? A ele toda a honra e toda a glória. Tem algo seu que Deus gerou, que pode ser distribuído para nos alimentar. Mas também tem coisas aí, como a minha armadura, que podem ser usadas para nos machucar. Então a gente precisa submeter tudo isso ao Senhor. Porque a obra é dele. O reino é dele. Os filhos são dele também. Você já orou igual a mim? Deus, fulano, seu filho. Já começa assim, seu filho. Para me tirar da responsabilidade. Eu estou só intercedendo. A gente pega as pessoas como se elas fossem problemas nossos. Não são. Agora, não crie problemas para elas, né? Vocês estão bem? Glória a Deus. Depois que eu entendo que a morte e a vida estão no poder da língua, eu não vou lançar sementes de maneira irresponsável na vida de alguém, especialmente sobre o que esse alguém está fazendo ao Senhor, porque ele está fazendo ao Senhor. Então existe uma maneira de eu falar com uma pessoa sem feri-la, porque tem algo um pouco pior. Deixa eu ver aqui, ó, a Nani gosta de mim, né, Nani? A Nani gosta de mim, irmãos. A Nani é uma benção. Eu já li Provérbios com a Nani 2 vezes. Todos os dias a gente compartilhava um capítulo e ela me dizia o que ela tinha entendido daquele versículo. Eu mandei uma mensagem uma vez, falei, bom dia, Nani. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ela falou, eu queria entender um pouquinho mais da Bíblia. Falei, então vamos ler Provérbios, Nani. Tem um capítulo para cada dia. Nani mandava uns áudios de 8 minutos, irmão, chorando que o Espírito Santo falou com ela, era uma bênção. E eu ouvia na velocidade 1, tá? Porque você tem que ouvir. A vida não vai acelerar, por que você vai acelerar o áudio? E aí, quando eu recebi do Vitor o nome da Nani para discipular, eu falei, Vitor, tem um erro lá, porque o que eu vou ensinar para a Nani? Ela é esposa do pastor Max. Quem sou eu? E Deus gerou muito em mim através da vida dela. E gerou muito nela através da minha vida. Agora, eu não posso me valer do lugar especial que eu ocupo na vida da Nani para fazer isso de maneira humana. Ouça isso. Eu não sou um crivo de Deus na vida da Nani. Mas pelo acesso que Deus me deu ao coração dela, eu sou uma pessoa fácil de feri-la. Porque ela entende que eu posso ser uma boca de Deus na vida dela. Não é? Olha como é que isso é sério. Então, quando Deus te dá acesso ao coração de alguém, não sai por aí celebrando sem entendimento, não. Isso é seríssimo. Todo privilégio carrega uma responsabilidade. Pelas vezes em que o Espírito testificava no coração dela, ela falava, Elaine, eu nem sabia que isso estava na Bíblia, eu estava falando disso hoje, na mesa, no meu almoço, na minha casa. O que ela entendia? Elaine é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar. E aí depois, se a Elaine age, só a Elaine, sem o Espírito Santo, irmão, dá muito ruim. Dá muito ruim. Porque sem o Espírito Santo o que fica é muito ruim. Responsabilidade espiritual é entender que Deus nos deu acesso a pessoas para um propósito que é dele. É você, né? Amém? Responsabilidade espiritual é entender que Deus nos deu acesso a pessoas para um propósito dele. Então não use esse acesso de maneira irresponsável. Não use esse acesso de maneira manipuladora. A gente fez um café aqui no encerramento da escola de maturidade e o pastor Max trouxe um cuscuz feito pela Nani. Irmãos, eu sou tão humilde que eu falei, Nani, nunca tinha comido um cuscuz tão bom como o meu. Olha isso. Porque era perfeito o cuscuz dela. E eu faço bem, pastor rindo da minha humildade. E aí se eu ligar para a Nani amanhã e falar, Nani, tem como você fazer aquele cuscuz que eu gosto tanto? Vocês acham que ela vai fazer? Vai. Mas isso vai glorificar a Deus? Eu posso me valer, entenda bem, é um exemplo simples, mas eu sei que você vai entender. Você é uma pessoa inteligente, você tem a mente de Cristo. Eu posso me valer de uma afinidade que começou de maneira espiritual para uma satisfação humana. Que seria atender o meu desejo de comer cuscuz. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos ter cuidado.
não só para fazer, como para atender. Sabia que pode existir abuso espiritual? Isso é muito sério. E a igreja precisa falar disso. A igreja como um todo, não é a Vinde, a igreja como um todo. Então nós não podemos espiritualizar. Que aí a Nani faz o cuscuz, e daí um dia ela me manda uma mensagem, eu não respondo, ela vai dizer, poxa, com os últimos ingredientes que eu tinha lá na minha casa, fiz um cuscuz para a Elaine, precisei, ela não me respondeu. Ela acaba vinculando uma coisa que eu usei de maneira humana como uma questão espiritual. Tá claro? Então, quando você fizer algo por alguém na natureza humana, se responsabilize por isso. Não coloca Deus no meio desse negócio todo, não. Porque Ele pode não ter dado essa direção. Responsabilidade espiritual com a entrega do irmão ao Senhor. Amém? Eu queria orar com você sobre as sementes que você já pode ter absorvido na sua caminhada, que talvez frutificaram na sua vida, como as da minha armadura, que eu comentei aqui. Foram sementes plantadas por pessoas sem entendimento, mas que se tornaram uma armadura, irmãos, que eu tinha certeza que era suficiente para me proteger. E ela ainda tinha uns espinhos assim, entendeu? Que era para ninguém chegar muito perto. E você sabe o que é pior? Quando a gente tem algo que foi construído na dor, a gente acha que aquilo faz mais sentido, porque foi construído na dor. Quando você entrega o produto disso a Deus, você entrega a dor também. Porque o jugo dele é leve, o fardo é suave. Então a gente não pode colocar um jugo sobre alguém. Pensa, se o jugo de Jesus é leve, você vai lá e vai botar uma caneleira na vida do irmão? Em nome de Jesus. Então nós temos duas orações para fazer. A gente entrega ao Senhor as sementes de morte que nós comemos. E a gente pede perdão pelas sementes de morte que nós lançamos. Porque é muito provável que nós estejamos entre esses dois lugares aqui. É natural. Sem entendimento a gente reproduz muita coisa. Eu não vim aqui te acusar de maneira nenhuma. O acusador é o cão e eu não sou estagiária dele. Mas o Espírito Santo vai te convencer daquilo que você já pode ter gerado na vida de alguém que foi sem entendimento. Mas ele também vai trazer cura sobre aquilo que você deixou de entregar a ele, porque você deixou ser afetado por uma dinâmica humana, porque você criou uma relação de dependência emocional com pessoas com quem você congregava, com os seus líderes, com discípulos, com discipuladores, com chefes. Às vezes a pessoa está lá em outra esfera, mas ela tem um acesso à nossa vida maior do que deveria ter, com amizades, com a família. Se o nosso grande amor é o Senhor, e se quem faz todo sentido na minha vida é Ele, todo mundo está abaixo dEle. E todo mundo precisa passar pelo crivo desse discernimento. Porque não é porque são nossos pais que eles sempre acertaram, amém? Mas a gente vai precisar perdoá-los para caminhar. Porque nós sempre lidaremos com figuras de autoridade. E essas figuras vão pagar por isso se a gente não conseguir liberar os nossos pais.